Olá, gente, tudo bem? O dia esperado chegou. Estamos aí às vésperas da prova de Contagem em Minas Gerais e eu tenho certeza que tem muita gente aí ansiosa em relação à prova. Mas vamos tentar aí acalmar os ânimos, acalme o coração e até o dia domingo vamos estudar hoje. Vamos finalizar hoje, essa semana, com mais um estudo direcionado para a sua prova em Contagem em Minas Gerais. Ao longo dos dias, eu tenho realizado diariamente a resolução de questões de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para vocês. Já fiz a resolução de 2 simulados. O primeiro simulado abordei questões da banca FUNEC, as 8 primeiras questões eram da banca FUNEC. O segundo simulado foi um simulado de legislação educacional. Eu trouxe uma abordagem em exercícios de LDB e PNE. E hoje eu deixei reservado para hoje só questões da banca FUNEC. Então vamos hoje visualizar, né, como a banca cobra alguns tópicos previstos no edital. Esta aula não vai ficar disponível, tá bom? Não vai ficar disponível. Assim que nós lançarmos esta aula, né, ao ar, nós já vamos retirar após o seu término. Então quem não assistir essa aula agora, infelizmente, não vai poder assistir mais depois, tá bom? Então a aula vai ficar disponível apenas nesse momento da sua exibição. E domingo, prova da FUNEC. E desde já eu quero desejar a todos vocês que vão fazer a prova uma boa prova. E lembrando que amanhã, no sábado, né, nós temos uma galera que solicitou para que pudéssemos fazer um aulão de véspera, né? Então, tem uma galera aí que já se preparou, já fez a inscrição para o nosso aulão de véspera, e é um aulão que vai trazer uma abordagem aí de diversos tópicos do seu edital. E é uma preparação contínua, né? A galera quer passar. Então, aqui estamos para contribuir com todos vocês neste processo preparatório. Vamos lá então, gente, resolver as questões? Se você não tem o material, baixe o material aqui na descrição deste vídeo, tá bom? E lembrando aquele pedido especial, siga o Espaço Pedagógico nas redes sociais, dê aquele like aqui nesta aula, compartilhe este conteúdo. O conteúdo esta aula não vai ficar disponível, tá bom? A disponibilidade desta aula vai ser somente no momento até a exibição aqui de todas as questões, tá certo? Então vamos lá resolver a primeira questão. Primeira questão diz assim para a gente: como política de educação, a inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular demanda não apenas a matrícula do aluno ou a permanência física junto aos demais alunos, mas representa a possibilidade de revermos concepções e paradigmas no profundo respeito pelas diferenças. Atender às diferenças, atender às necessidades especiais, mudar o olhar da escola, pensando não a adaptação do aluno, mas a adaptação do contexto escolar aos alunos, porque não é o aluno que tem que se adaptar à escola, mas sim a escola quem deve se adaptar ao aluno. Isso significa torná-lo múltiplo, rico de experiências e possibilidades, pronto para viver, conviver com o diferente, rompendo barreiras humanas e arquitetônicas, criando novos conceitos, dando novos sentidos, ressignificando a aprendizagem e, consequentemente, o desenvolvimento humano. Nesse processo, ressalta-se a função social da escola, que, a partir de ações diversas, favorece interações múltiplas, definindo em seu currículo práticas heterogêneas e inclusivas, que garantam o acesso e a permanência dos alunos. Esse ensino na diversidade exigirá o quê? Exceto, então, o que é que não vai exigir? Vamos lá. Esse ensino na diversidade, ele exigirá percepção das necessidades especiais, observar e registrar? Correto. Se eu tenho como foco a inclusão,
se eu tenho como foco esse olhar para a diversidade, eu tenho que ter aí as percepções das necessidades especiais, tenho que observar e tenho que fazer registro. Esse ensino na diversidade, ele exigirá flexibilidade das ações pedagógicas? Correto, né? A escola vai agir de modo flexível, né? A escola vai agir com base em determinada realidade, e essas realidades elas mudam. Então, a escola em sua ação vai também aí flexibilizar as suas ações. Esse ensino na diversidade exigirá, olha só, avaliação sobre o limite do potencial desenvolvido pelo aluno. A afirmativa está errada, né, pessoal? Esse ensino na diversidade não vai aí fazer uma avaliação do limite do potencial desenvolvido pelo aluno. Ou seja, esse ensino na diversidade não vai fazer aí uma valoração sobre até que ponto o indivíduo pode se desenvolver. Não, a afirmativa está errada. Encontramos aqui a alternativa correta. Vamos lá, a próxima. Esse ensino na diversidade exigirá atuação em equipe, relações entre a educação especial e a educação regular. A afirmativa está correta. Então, menos a afirmativa C é o que não exige para o ensino na diversidade, tá certo? Encerramos aqui a nossa primeira questão. Você acertou? Coloca aí no chat. Vamos lá para a próxima questão da banca FUNEC. Vamos agora para a questão de número 2, que vai abordar algo relacionado à qualidade na educação. Vamos aqui julgar o item. Assim diz a questão. Indicadores são sinais que revelam aspectos de determinada realidade e que podem qualificar algo. No âmbito da escola, eles devem ser utilizados para, eles quem? Os indicadores. Então, tendo em vista que os indicadores revelam a qualificação de algo, de uma determinada realidade, no âmbito da escola, esses indicadores devem ser utilizados para, primeiro, identificar o que vai bem e o que vai mal na escola. Agora, olha só, e responsabilizar os setores encarregados por isso. A afirmativa está errada. Este não é o foco dos indicadores, né? A partir do momento que se tem a qualificação da realidade escolar, o foco aí, né, o objetivo não é usar desses dados, né, dessa qualificação, para responsabilizar alguém pelo sucesso ou pelo fracasso, né? Não é utilizar desses dados para responsabilizar um ou outro setor da escola pelo sucesso ou pelo fracasso. A afirmativa está errada. Eles devem ser usados para analisar e compartilhar os resultados de avaliação da escola, tendo em vista a melhoria da qualidade da educação ofertada. Encontramos aqui a afirmativa correta. No âmbito da escola, esses indicadores que qualificam uma dada realidade, eles vão justamente servir e devem ser utilizados como uma forma da escola analisar e compartilhar esses resultados e, a partir disso, refletir, né, sobre esses resultados para, então, ir em busca da tão sonhada, né, e tão desejada qualidade da educação. Então, os indicadores servem aí, devem ser utilizados com essa finalidade. Próxima. Qualificar o trabalho docente e intervir na prática pedagógica da escola, de modo a ter resultados cada vez melhores nos rankings nacionais. A afirmativa está errada, porque os indicadores de qualidade, eles não devem ser utilizados como um meio para fazer ranqueamento. Embora nós sabemos que há uma prática de ranqueamento na educação, tendo em vista os dados coletados por esses indicadores. No entanto, o ranqueamento não é um foco, né, e não é um objetivo da qualificação da realidade dada por intermédio dos indicadores de qualidade. D. Mobilizar toda a comunidade escolar para reivindicar do governo a melhoria da qualidade da educação. Afirmativa incorreta. A afirmativa correta, a alternativa correta é a alternativa B. No âmbito da escola, este deve ser, né, os objetivos, né, essa deve ser a utilização dos indicadores de qualidade. Vamos lá então para a próxima questão, questão de número 3, questão de LDB. Questão 3 diz assim para a gente: o artigo 24 da LDB possibilita o recurso da aceleração de estudos, entendido como, vamos pensar aqui, artigo 24 da LDB
vai tratar de regras para o ensino fundamental e para o ensino médio. Neste artigo, nós teremos a previsão dos critérios para verificação do rendimento escolar. Um deles é o da aceleração de estudos. E para que serve a aceleração de estudos? Ela é entendida como a possibilidade de intensificar o ritmo dos estudos dos discentes com atraso escolar ou daqueles avaliados como superdotados. Este não é o objetivo de intensificar o ritmo de estudos, mas a aceleração de estudos é uma forma de fazer uma correção. E que correção é? As próximas alternativas vão apresentar para a gente, né, que correção que a aceleração de estudos ela faz. E aqui também está errado por afirmar que é para também alunos superdotados. A afirmativa está errada. B, a aceleração de estudos enquanto recurso pedagógico deve ser entendida como a existência de defasagem entre a idade do aluno e a série que cursa. A afirmativa é errada. É a aprovação automática dos alunos das escolas pertencentes aos sistemas públicos de ensino ou a possibilidade de corrigir as distorções do fluxo escolar? Encontramos aqui a afirmativa correta. Então, o objetivo da aceleração de estudos vai justamente aí contribuir para corrigir a distorção idade-série, tá certo? Então, encontramos aqui a alternativa correta. Aí algumas pessoas levantaram no grupo, no privado, na verdade, a possibilidade de ser a questão B, né, a alternativa B. E não é a B por quê? Embora a aceleração de estudos ela é vista aí como um recurso para corrigir a distorção idade-série, né, a distorção do fluxo escolar, por que não é a B? Porque a B está dizendo o seguinte, de que a aceleração de estudos é entendida como a existência de defasagem entre a idade do aluno e a série que cursa. Este não é um conceito, né, do que a legislação entende como aceleração de estudos. Nós sabemos que a aceleração de estudos ela tem a finalidade de corrigir a distorção idade-série, mas ela não é mais aceleração de estudos não é a existência da defasagem. A aceleração de estudos é a possibilidade de corrigir as distorções, né, entre idade e série, tá certo? Portanto, a afirmativa correta é a afirmativa D. Vamos para a próxima. 3 vai tratar sobre Piaget. Piaget é o responsável por formular a epistemologia genética, que compreende o ser humano como um sujeito social, ativo, né, na sociedade e que constrói o conhecimento nas suas relações com o mundo. Lembrando que Piaget é interacionista. Vamos lá? Entre os pressupostos desenvolvidos por Piaget, um conceito que se destaca é o de sujeito epistêmico. De acordo com esse autor, o sujeito epistêmico é definido como aquele que, olha só, constrói o conhecimento científico no mundo. Encontramos aqui a afirmativa correta. Este é o conceito, né? Essa definição de sujeito epistêmico. Vamos ler as demais? O sujeito epistêmico é aquele que adquire conhecimento mediante a memorização. A afirmativa ela está errada. É aquele que desenvolve o conhecimento automático do mundo. A afirmativa também está errada, né? O sujeito não nasce com esse conhecimento, né? O sujeito epistêmico é aquele que incorpora o conhecimento, olha só, sem interagir com o que já existe, muito pelo contrário, é justamente aquele que interage, né, com o mundo. Portanto, a afirmativa correta é a afirmativa A. Número 4, alternativa A. Vamos para a próxima. Questão 5 vai abordar também sobre Vygotsky, né? Lembrando que nós temos aí dois autores no seu edital que serão bastante cobrados na área da psicologia, que é Piaget e Vygotsky. Vamos lá? Piaget foi um pensador complexo que trouxe importantes contribuições para a pedagogia contemporânea. Lembrando que Piaget ele é sócio-interacionista. Piaget foi o responsável e foi quem formulou a psicologia histórico-cultural. Piaget entende que a relação entre o homem e o mundo é uma relação mediada. E mediada por quem? Por instrumentos e signos, né? Então vamos lá. Ele
inovou ao apontar o importante papel da intervenção pedagógica, já que, em sua concepção, estabelece uma forte ligação entre o processo de desenvolvimento e a relação do indivíduo com seu ambiente. Sobre a intervenção pedagógica na perspectiva de Vygotsky, analise as assertivas abaixo e indique V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. É na zona de desenvolvimento proximal, ou seja, na ZDP, que também é chamada de zona de desenvolvimento iminente, que a interferência de outros indivíduos é mais transformadora. A afirmativa está verdadeira. O que é a ZDP? Eu tenho até um vídeo aqui no canal explicando sobre a ZDP. A ZDP é a distância, né, entre o nível de desenvolvimento real e entre o nível de desenvolvimento potencial. Então, é o espaço psicológico aí que há entre o nível de desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. Esse nível de desenvolvimento real também é chamado de desenvolvimento efetivo. É aquilo que o sujeito já consegue fazer, já domina, já está consolidado. Já a zona de desenvolvimento, já esse nível de desenvolvimento potencial é aquilo que ele pode fazer com a ajuda de alguém mais experiente, que no caso é o mediador. E é nesta zona, ou seja, na distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, que nós teremos aí a atuação de um mediador. E no âmbito da sala de aula, por exemplo, esse mediador pode ser o professor. Então vamos lá analisar a próxima. Os processos consolidados, olha só, ainda precisam de ação externa para serem desencadeados. Gente, se os processos já estão consolidados, então eles não vão ter que se desencadear ainda não vão ter que se desencadear. Eles já estão desencadeados, né? Eles já estão consolidados. Portanto, afirmativa falsa. A noção de zona de desenvolvimento real é fundamental, pois só é possível, olha só, a imitação de ações que estão dentro dessa zona. A afirmativa está falsa, né? A zona de desenvolvimento é real, é aquilo que o sujeito já consegue fazer. E aquilo que ele consegue fazer não será necessariamente, né, uma imitação, né? Portanto, afirmativa falsa, assertiva falsa. A sequência correta é VFF. Vamos marcar aqui? VFF. Encontramos, a sequência correta é a letra C. Gente, a aula não vai ficar disponível, hein? Então, chama a galera, vem para cá, pega as explicações, porque a prova é domingo. Vamos lá para a próxima. FUNEC 2014, vai lá. As pesquisas pedagógicas demonstram cientificamente, através de amostragem, de coletas de dados, aquilo que percebemos pela nossa observação atenta do cotidiano da escola. A situação atual da sala de aula, em grandes linhas, pode ser caracterizada como baseada numa metodologia tradicional, de cunho academicista, uma vez que a pedagogia liberal tradicional ela é viva e atuante em nossas escolas, sendo que esta se aproxima mais do modelo de escola predominante em nossa história educacional. Quem diz isso é Vasconcelos. E aqui eu vou fazer uma pausa para apenas pontuar essa questão de concepções pedagógicas. Muitas pessoas pensam, né, que pelo fato de termos hoje, né, concepções pedagógicas progressistas, há pessoas que pensam que a pedagogia tradicional ela não se manifesta na escola. E eu vou fazer referência a uma fala de Libânio, quando Libânio vai pontuar de que as tendências pedagógicas elas não se manifestam em sua forma pura, ou seja, nós não teremos aí uma escola, né, ou uma prática, ou um professor com uma prática 100%, por exemplo, tradicional, 100% escola nova, 100% tecnicista e assim por diante. Na verdade, nós temos aí concepções, né, diferentes, né, para se entender a educação, e na prática escolar
nós acabamos pegando um pouquinho de cada, né? Se nós formos analisar com cuidado, né, um pouquinho de cada concepção acaba se incorporando em nossas práticas. No entanto, Vasconcelos pontua, e de que é uma realidade na educação brasileira, de que embora nós tenhamos, né, concepções progressistas para se entender, para se fazer educação, a pedagogia tradicional, traços da pedagogia tradicional ainda são presentes em nossas escolas. Tendo em vista, né, segundo essa perspectiva de Vasconcelos, ele faz uma crítica à metodologia expositiva, que é característica dessa concepção tradicional. E segundo Vasconcelos, né, essa crítica que ele faz à metodologia expositiva, ele aponta que essa metodologia expositiva não leva em consideração o quê? Primeiro, o conteúdo a ser ministrado? Errado, muito pelo contrário, ela leva em conta o conteúdo a ser ministrado, essa metodologia expositiva. Então, não é a letra A. Ela não leva em consideração o aluno como ser concreto, a afirmativa está correta. Então, essa metodologia expositiva não leva em conta o aluno enquanto ser concreto. Vamos analisar a letra B. Ela não leva em consideração o conhecimento a ser transmitido, muito pelo contrário, né? A exposição é justamente com foco na transmissão desse conhecimento. Ela não leva em conta o professor em sua ação pedagógica, a afirmativa está errada. O professor é o responsável por essa exposição verbal, né? Então, leva em conta, sim, o professor e sua ação pedagógica. A crítica que Vasconcelos faz à metodologia expositiva é justamente por afirmar que ela não leva em consideração o aluno como ser concreto. O foco aí não é o aluno, mas sim o conteúdo, mas sim o conhecimento a ser transmitido e o professor na exposição. Portanto, a afirmativa correta é a afirmativa B. Número 7, vamos lá. Questão 7 vai tratar para a gente sobre órgãos colegiados. Vamos lá? A escola, como espaço social da educação de qualidade e inclusão social, é um espaço privilegiado de formação humana. O Conselho Escolar, enquanto órgão participativo da gestão escolar, tem, de modo particular, o direito e o dever de zelar pela qualidade de educação socialmente referenciada. E ela é referenciada, nessa educação socialmente referenciada, ela é referenciada nos sujeitos sociais, que são as pessoas. Para tanto, deve ser entendido como né? Então, o conselho escolar deve ser entendido como o quê, gente? Vamos aqui julgar. Ele deve ser entendido como um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, né? Então, o foco do conselho escolar será nos assuntos didático-pedagógicos? A afirmativa está errada. Ele vai ser um órgão colegiado, ok. Olha só, órgão colegiado, ok. Representativo da comunidade escolar, ok. De natureza deliberativa, ok. Consultiva, ok. Avaliativa e fiscalizadora, afirmativa correta. No âmbito da gestão escolar, e quando tratamos sobre gestão democrática do ensino público, os órgãos colegiados, eles também são instrumentos, são mecanismos que auxiliam na efetivação da gestão democrática do ensino público. O Conselho Escolar, por exemplo, que é um órgão colegiado, né, ele contribui para a efetivação da gestão democrática, ele é representativo da comunidade escolar, porque nele há representação de todos os segmentos da comunidade. Então, há, por exemplo, pessoas que são eleitas dentro da própria comunidade que vão representar o segmento de pais, o segmento de professores, o segmento de alunos, o segmento da carreira assistência, por exemplo. Ele é um órgão de natureza deliberativa, ele faz deliberações? Sim, faz deliberações. Quando, por exemplo, uma escola recebe um dinheiro, né? Por exemplo, o PEDAF, que é o Programa Administrativo de Descentralização, Programa de Descentralização Administrativo Financeira, que é próprio aqui do GDF. Quando a escola, por exemplo, recebe esse dinheiro, o conselho escolar, por exemplo, junto à equipe gestora, delibera, né, sobre o uso desse dinheiro, bem como também o próprio conselho fiscaliza, né, o uso desse dinheiro, né? Portanto, a afirmativa correta é a afirmativa B.
Vamos analisar a letra C. Ele é um órgão coletivo, investigativo e propositivo que promove o estudo e o replanejamento das atividades e métodos escolares. Não. Além de promover a autoavaliação contínua do trabalho escolar. Quem vai promover essa autoavaliação contínua do trabalho escolar será a própria avaliação institucional e o próprio conselho de classe. E conselho de classe é diferente de conselho escolar. Próxima. Órgão que faz a avaliação de desempenho de alunos e professores, analisa as práticas pedagógicas e traça metas coletivas ou individuais para solucionar ou amenizar problemas decorrentes do processo de ensino-aprendizagem. Este não é uma definição do conselho escolar, mas temos aqui o conselho de classe como sendo um meio também de avaliação do trabalho de professores e também de alunos. Portanto, a afirmativa correta é a afirmativa B. Vamos para a questão de número 8. Questão 8 vai abordar para a gente sobre teóricos da educação. Já encontramos e já visualizo aqui a alternativa correta. Só em ler o nome aqui, experiência, né, já me aponta para alguém. Vamos lá. Para Aranha, o conhecimento é uma atividade dirigida que não tem um fim em si mesmo, mas está voltado, olha só, para experiência. As ideias são hipóteses de ação e são verdadeiras à medida que funcionam como orientadoras da ação. Esse pressuposto traz a concepção de quem? Gente, de John Dewey, que vai tratar acerca da experiência, né, da educação para a vida. E lembrando que Dewey está no grupo da concepção pedagógica diretiva, né, da escola nova, que vai justamente aí apregoar e ter como pressupostos, né, de aprendizagem a questão da aprendizagem pela experiência, da estimulação por intermédio da resolução de problemas, né, da valorização do meio dessas questões. Portanto, temos aqui a concepção de Dewey, que está voltado para a experiência, de que a atividade, de que o conhecimento é uma atividade dirigida que não tem um fim em si mesmo, mas está voltado para a experiência, para o uso prático, né? Vamos para o número 9. 9 diz assim para a gente: Comênio, pedagogo e um dos grandes educadores do século XVII, escreveu um importante livro que sistematiza a educação e detalha minuciosamente o procedimento docente. Essa obra é interessante porque já naquela época se considerava o grau de dificuldade do aluno, seu ritmo e sua capacidade de assimilação do conhecimento. Esse livro de Comênio, gente, é conhecido como quem, gente? Nós sabemos que Comênio é o pai da didática, né? Então, esse livro que a questão faz referência, esse livro de Comênio, é o livro Didática Magna. Em relação à didática, temos que entender que nós temos aí 3 dimensões do processo didático: ensinar, aprender e avaliar. E nós temos a didática em algumas concepções. É importante você ir para a prova sabendo dessas concepções de didática também, tá certo? Não é o Ratio Studiorum, né, gente? Porque o Ratio Studiorum correspondia ao programa de estudos, né, as regras dos jesuítas no processo da educação formal aqui no Brasil. Vamos lá para a próxima, questão 10. Questão 10, temos aqui uma tirinha, e a tirinha diz assim para a gente, olha só, analise a tirinha a seguir. Vou até me aproximar um pouco aqui para tentar ler. Senhor, eu não sei falar esse nome, o meu papa contou-me que na escola dele aprendeu matemática com uma régua de cálculo. Diz que não voltou a usar uma régua de cálculo porque comprou uma calculadora por 1000 paus, que tem muitas mais funções do que ele pode imaginar. Muito mais funções do que ele pode imaginar. Dado o ritmo da tecnologia atual, podíamos dedicar a matemática a cargo das máquinas e ir brincar lá fora. Aí, quando ele fala isso, o Calvin fala isso, há uma rejeição, né? E ele diz: os meus projetos de lei nunca chegam à votação. Aí o enunciado pontua para a gente. Na tirinha do Calvin, apresenta-se uma crítica ao papel desempenhado pela escola, tendo como suporte o currículo. Segundo essa crítica, né, a escola, vamos julgar aqui,
Ela retira a infância das crianças? Afirmativa errada. Ela desconsidera os projetos das crianças? Ela estabelece uma parceria apenas com os professores? Ela está empenhada em atender à proposta de ensino dos professores? A afirmativa aqui é a letra B. Tendo em vista a tirinha, nós vamos observar aqui que a crítica é de que a escola desconsidera os projetos das crianças. O Calvin pontuou uma situação e trouxe aí uma alternativa. Olha, vamos então brincar lá fora, né? E aí a ideia dele foi desconsiderada, né? Então, a escola, né, segundo a tirinha, né, de acordo com a tirinha, a crítica que se tem aqui é de que na escola desconsidera-se os projetos das crianças. Letra número 11, última questão. Questões bem rápidas, né? Tendo em vista que a galera já está cansada aí, né? Está querendo descansar, né? Para a prova. Mas vamos aqui só fazer a resolução dessas questões para você entender, visualizar como esta banca cobra os itens. Eu observo de que a banca FUNEC ela cobra enunciados grandes, né? Já as alternativas são pequenas, né? Isso é uma vantagem, mas também é uma desvantagem no sentido de cansar muito a pessoa, né? O candidato na leitura do enunciado. Então, atente-se ao enunciado, porque percebe-se que os enunciados são contextualizados. Vamos lá? Questão 11, questão final. A relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas fundamentalmente uma relação mediada. Já falei sobre ele, né? As funções psicológicas superiores apresentam uma estrutura tal que entre o homem e o mundo real existam mediadores, os instrumentos e os signos, que são ferramentas auxiliares da atividade humana. O autor dessa teoria é quem, gente? Vygotsky, né? Vygotsky vai falar justamente que a relação entre o homem e o mundo é uma relação mediada. Gente, encerramos a nossa resolução de questões da banca FUNEC. Boa prova para todo mundo. Se você fez a sua parte, vá tranquilo, né? Se você não fez a sua parte, não espere milagres, né? Mas olha só, vá tranquilo para a prova, né? Você estudou, se preparou, agora vá tranquilamente. Amanhã, sábado, aulão fechado para quem aí adquiriu, né, o aulão de véspera para a prova de contagem. Eu tenho certeza de que todas essas aulas que eu disponibilizei ao longo desses dias contribuíram bastante para todos vocês nesse processo preparatório. E aí eu peço aí que você deixe o like nesta aula, deixe o seu comentário também nesta aula e em outras aulas que nós tivemos aqui. E agora a aula ficará fora do ar, tá bom? Vou retirar a aula do ar e somente quem esteve aqui comigo de modo síncrono é quem terá acesso a este gabarito e às explicações das questões. Gente, abraço para todo mundo e boa prova. Tchau, tchau para vocês.